Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira o professor Edmundo Medeiros analisando recente lei complementar que permite que empresas excluídas do Simples Nacional podem fazer nova opção pelo regime tributário. O advogado Marcos Tavares Leite abordando mais um importante tema para os empresários, além de dicas e curiosidades. E nesta semana o presidente do Simples, Joseph Cury, entrevista o secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Marco Vignoli. Fique conosco. No último dia 12 de junho, foi publicado no Diário Oficial a Lei Complementar número 168 de 2019, proporciona uma possibilidade interessante para microempresários, empresas de pequeno porte, de regularizarem sua situação para adesão ao Simples Nacional. Essa lei complementar, ela reabriu o prazo para que microempresários façam a adesão ao PERT Simples Nacional. Foi o programa de regularização tributária, de dívidas tributárias de micro e pequenas empresas, aberto e encerrado em 2018. Ocorre que, com a abertura que se dá neste momento, empresas que eventualmente façam a adesão terão a sua reinclusão retroativa no Simples Nacional a 1º de janeiro de 2018. Então, se você tem uma dívida que venceu até novembro de 2017, poderá fazer a adesão neste momento. O prazo vai até o dia 12 de julho de 2019. O dado que precisa ser destacado, no entanto, diz respeito ao fato de que o governo não ampliou o leque de dívidas que poderiam ser incluídas no PERT Simples Nacional. Dívidas posteriores a novembro de 2017 não podem ser incluídas. E se existirem, evidentemente, impediriam que empresas aderissem ao Simples Nacional neste ano, em 2019. O PERT Simples Nacional possibilita 3 hipóteses de parcelamento. Em qualquer uma delas, será necessário o pagamento de uma entrada correspondente a 5% do valor global da dívida, e essa entrada poderá ser parcelada em 5 vezes. O saldo, os outros 95%, poderão ser pagos das seguintes formas. Hipótese número 1. Este saldo pode ser pago à vista, com uma redução de 90% dos juros de mora, 70% da multa e 100% dos encargos legais, que incluem, por exemplo, os honorários advocatícios da Procuradoria da Fazenda Nacional. A segunda hipótese permite o parcelamento do saldo em 145 parcelas. Neste caso, no entanto, a redução dos juros de mora, o desconto dos juros, será da ordem de 80% e da multa será da ordem de 50%. Também, neste caso, 100% dos encargos que incluem honorários advocatícios são retirados, são descontados. Finalmente, a hipótese 3 permite o parcelamento do saldo em 175 parcelas. Teremos, portanto, aquela entrada de 5% em 5 parcelas, mais o saldo em 175 parcelas. Neste caso, a redução dos juros de mora será de 50%, a redução da multa será de 25% e, novamente, um desconto de 100% sobre os encargos legais, que incluem honorários advocatícios. Microempresários que desejem aderir ao PERT Simples Nacional devem, portanto, estar atentos ao prazo limite, que será 12 de julho. A adesão pode ser feita integralmente por internet, por meio do sistema do Simples Nacional, de forma que
Não deverá haver grandes dificuldades para que os interessados possam, então, regularizar a sua situação e reingressar no Simples Nacional. Estudantes do curso de Engenharia Mecânica do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, localizado em Erechim, desenvolveram um veículo capaz de percorrer 543 quilômetros com apenas 1 litro de gasolina. Não se trata de um carro de passeio e sim um protótipo que leva apenas um motorista e tem dimensões diminutas. A velocidade máxima é de apenas 45 km por hora e, para garantir o peso de apenas 50 quilos, a estreita carroceria traz estrutura metálica de aço coberto por fibra de vidro. O protótipo recebeu o título de veículo mais eficiente da América Latina em competição internacional realizada em Sonoma, na Califórnia. O grupo que projetou e desenvolveu o carro é composto por 12 estudantes. Essa, você sabia? A medida provisória 873, que proibia o desconto direto da folha de pagamento das contribuições sindicais e exigia que os sindicatos só pudessem fazer a cobrança, portanto, através de boleto bancário, caducou no final da última semana. Com isso, volta a vigorar na forma anterior, na forma da reforma trabalhista, a questão sobre o pagamento das contribuições sindicais. Há ainda alguma discussão, há decisões judiciais que inclusive autorizam o desconto direto desde que previamente aprovado em Assembleia, mas também o Supremo Tribunal Federal, através de uma decisão monocrática, concedeu uma liminar específica numa situação de um sindicato, onde proíbe que se faça o desconto direto da folha de pagamento sem uma autorização individual e expressa do trabalhador. Assim, como redigido na reforma trabalhista, a situação da contribuição sindical ela continua facultativa aos trabalhadores, que só poderão ter descontado da sua folha de pagamento caso haja uma prévia autorização por escrito de próprio punho desse trabalhador, dizendo que concorda e permite, portanto, o desconto das contribuições sindicais, assim como o mesmo tratamento às contribuições mensais aos associados e mesmo em relação à contribuição assistencial, assistência na questão das negociações coletivas de trabalho. Com toda essa discussão e essas dúvidas, as empresas devem ficar sempre muito atentas, porque se fizerem um desconto para repasse ao Sindicato dos Trabalhadores do valor de contribuição sindical diretamente do salário, sem autorização do trabalhador, ela poderá ser condenada futuramente a ter que restituir a esse empregado, com juros e correção monetária, aquilo que teria supostamente descontado indevidamente. Nós, do SIMP, continuamos acompanhando a questão da reforma trabalhista, as alterações legislativas, medidas provisórias, no sentido de orientar a todos, e principalmente o empresário da micro e pequena indústria, para que se mantenha sempre regular e formal, gerando emprego, mas com absoluta segurança. O Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão começou no final de junho, acontece até o dia 28 de julho e celebra sua 50ª edição com grandes atrações. Reconhecido como o maior festival de música clássica da América Latina, em sua longa trajetória tem proporcionado aos espectadores uma programação de altíssima qualidade, com obras sinfônicas, camerísticas e corais. Serão cerca de 150 concertos, em sua maioria gratuitos. Campos do Jordão é o 10º destino mais procurado do Brasil para viagens nos meses de junho e julho. A cidade recebe cerca de 1 milhão de turistas por ano. Confira toda a programação em festivalcamposdojordão.org.br. Programe-se. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o secretário do Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, o secretário Marcos Vignoli. Ele é também o presidente do PSDB
no estado de São Paulo. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu, Cury. Entrevista importante. Muito obrigado. A sua secretaria concentra grandes projetos que podem alavancar o desenvolvimento. Aliás, é o próprio nome da secretaria. Quais são esses principais projetos na sua avaliação? Olha, o governador João Dória é um governador municipalista, né? Nós tivemos a extinção de 4 secretarias, enxugamento do Estado, redução do custeio, avanço com recursos para investimento, mas não deixamos de criar uma secretaria que remete lá atrás, à época do ex-governador André Franco Montoro, ao municipalismo aqui no estado de São Paulo. É a gente fortalecer a base. A gente fala a célebre frase de que as pessoas não moram nem na União e nem no Estado, né? Elas moram no município. Os problemas são locais e a missão da Secretaria é apoiar as prefeituras, apoiar as comunidades locais na resolução dos problemas. Nós temos aí um grande desafio, que é inovar o que nós chamamos de municipalismo 4.0. É trazer para as prefeituras cada vez mais o digital, inovação com os nossos escritórios regionais e, sobretudo, ter aqui no estado de São Paulo um grande exemplo de que forma o estado pode apoiar os municípios. Dentro desse projeto, claro que se fala de investimentos, claro que se fala de obras, se fala de geração de emprego. É um momento que o país, como um todo, vive um aumento do desemprego, recessão, crise nas empresas, empresas sendo excluídas do Simples, que é uma questão federal. Todo esse trabalho que vem sendo feito, ele tem algum foco específico em geração de emprego, em criação de empresas, manutenção das empresas atuais em desenvolvimento? O grande foco do administrador moderno nos nossos tempos é a geração de emprego e renda. Nós estamos no tempo da tecnologia, né? Cada vez mais avança isso nas mais diversas áreas e o nosso desafio é, com essa tecnologia nova, fazer com que o Estado seja um apoiador nessa geração de emprego e renda. Nós temos vários programas no Estado, o programa Meu Emprego, que tem como meta gerar mais de 1 milhão de empregos nesses 4 anos, né, uma meta ambiciosa, e num tempo em que cada vez mais os empregos estão fora da indústria, a necessidade de incentivar o empreendedorismo, grande vocação aqui do nosso estado de São Paulo. Aqui na Secretaria de Desenvolvimento Regional, nós trabalhamos para diminuir as desigualdades regionais, apoiar a vocação de cada uma das regiões e, sobretudo, trabalhar no nosso tripé de qualificação, intermediação de mão de obra e crédito para aqueles que querem empreender. Eu sei que o governo está recém-instalado e esse projeto está em andamento. Como é que está a evolução desse projeto? Está indo bem? Qual é a sua avaliação? Está indo muito bem. O governador João Dória iniciou uma série de lutas para segurar empresas no estado de São Paulo, para avançar com projetos de concessão, potencializando a infraestrutura do estado, os investimentos, toda uma geração de empregos, e nós aqui fazendo a lição de casa para poder estruturar isso nas localidades. Nós tivemos, nos últimos dias aqui em São Paulo, um grande fórum com os prefeitos, junto com a Invest São Paulo, que é a nossa agência que orienta a atração de empresas, para qualificar esses prefeitos, de que forma eles podem atrair as empresas, incentivar o empreendedorismo, fazer com que a gente tenha uma geração efetiva de emprego e renda no nosso estado. Nós temos substancialmente a necessidade de avançar nessa infraestrutura, ou seja, novos distritos industriais, por exemplo, mas esse distrito tem que vir com a vocação correta para aquele município. Pode ser que em um seja na área de serviços, em outro na área de tecnologia. E a Invest São Paulo, pela primeira vez, é uma grande inovação, qualifica e faz com que somente sejam liberados recursos do Estado para a formação daqueles distritos industriais que estiverem com a chancela da Invest São Paulo para vocação para o mercado consumidor global. E isto dividido nas 16 macro-regiões do município que se reportam à sua secretaria. Exatamente, nós estamos com uma dinâmica de 16 grandes escritórios regionais, diminuindo puxadinhos, repartições públicas que tantas vezes a população não encontra uma resolutividade, trazendo para o modelo, Cury, que nós chamamos de modelo poupa-tempo, modelo que dá certo. Sim. De velocidade, de eficiência, de um custeio condizente com as melhores empresas do mundo. Então nós estamos trazendo para a gestão pública aquela repartição antiga, ineficiente, um novo modelo poupa-tempo.
que, aliás, nasceu a ideia do Poupa Tempo dentro do Simples. Olha só. Com a primeira descentralização. É por isso que é bom. É por isso que é bom. Por isso que isso é importante, bom e tem história. Agora, eu não tenho dúvida que esse é um projeto que terá sucesso, um incentivo de trazer empresas internacionais, a privatização, etc. A grande pergunta que hoje existe é: as empresas locais estão sendo, nesta negociação, contempladas? Ou seja, nós não estamos trazendo empresas de fora para quebrar a sua empresa. Nós queremos que a sua empresa se mantenha, que mais empresas, etc. Então, por exemplo, a Ford foi uma história de sucesso, em que o governador intercedeu para manter a Ford e vender para outros grupos, e parece que a negociação está andando. É isso mesmo? É isso mesmo. O governador tem atuado de forma incisiva. Ford, GM, várias possibilidades de mercado com grandes empresas aqui do estado de São Paulo, atraindo novos investimentos e, sobretudo, trabalhando junto com as nossas empresas que já estão instaladas no estado de São Paulo. A Ford é um caso de sucesso dentro disso, mas nós estamos atentos para os mais diversos segmentos. Eu cito aqui, por exemplo, a questão da redução do QAV, do querosene de aviação. Isso potencializou as possibilidades de comércio em todo o estado, fazendo com que os voos regionais, em mais de 20 aeroportos aqui no estado de São Paulo, fossem viabilizados. Aviões grandes, aviões menores, para companhias possam terceirizar esse serviço com empresas menores, e fazendo uma grande conectividade que, sem sombra de dúvida, vai gerar muito emprego aqui no nosso estado. Não só emprego, como o objetivo era a redução de custo, que foi boicotado com a quebra da Avianca e a elevação de custos. Mas eu tenho certeza que isso deve ser momentâneo até a entrada de outras linhas aéreas e a concorrência. Essa é a visão do governo? Essa é a visão do governo, aumentar a conectividade. Você vai para os Estados Unidos, para a Europa, você tem uma interligação muito mais rápida entre o interior e os grandes centros. Aqui no estado de São Paulo, nós estamos fazendo um grande case disso, incentivando a indústria. Já tem 6 novos destinos colocados em pauta, e também a possibilidade de muitos outros nos próximos meses. Nós lançamos recentemente o programa São Paulo para Todos, envelopando o estado de São Paulo com uma grande rede de turismo. O estado é muito diverso para isso, e também as pessoas empreendem muito no turismo paulista, e através disso uma grande campanha em conjunto com essas companhias, recursos privados, para poder vender o estado em todo o país e, por que não, no mundo. E a política de privatização, como anda? Política de privatização que nós temos aqui em São Paulo ao longo dos últimos mais de 20 anos, casos de muito sucesso, as melhores rodovias do país, desde a época do Mário Covas. Estão em São Paulo pelo modelo que foi adotado, uma série de avanços, até PPP de hospital nós temos em São Paulo. O governador João Dória avança com esse processo, já lançamos a primeira concessão de estrada, 1.200 quilômetros, até lá Panorama, encostando ali no fundo do estado de São Paulo, já com Mato Grosso do Sul, saindo de Piracicaba. Avançamos com concessões de aparelhos públicos que não tinham mais uma função importante para o estado, que caberia muito bem a iniciativa privada tocar, zoológico, possibilidade do nosso ginásio de Ibirapuera ter uma grande reforma e ter um impacto, sem levar custo para a população, mas um serviço mais adequado. Estamos com um grande projeto de concessões, avançando a passos largos e contando com a aprovação da Assembleia em todos esses projetos. O governador João Dória dando um grande exemplo de como se dialoga com o Poder Legislativo e se constrói uma pauta desenvolvimentista em um período em que está cada vez mais difícil contar com investimento público. Por isso, nós contamos muito com a parceria com a iniciativa privada. Vamos complicar um pouquinho essa conversa. Existe, indiscutivelmente, no Brasil como um todo, problema de caixa dos estados, dos municípios e da própria União. Se discute muito a reforma da Previdência. Ela, por si só, não vai resolver todos os problemas. Está certo? Sem dúvida. Está errado. Outros projetos precisam vir. Privatizações, investimentos, emprego, geração de emprego, reparcelamento tributário, enfim, um pacote econômico para isso. Esse ano parece que é um ano que é o ano das grandes mudanças e
dos grandes confrontos. No Congresso Nacional, talvez na Assembleia Legislativa. Como é que está a relação do governador com a Assembleia Legislativa nesses macroprojetos e, consequentemente, com o governo federal, que impacta diretamente a sua pasta? Sem dúvida. Bom, a relação republicana com o governo federal focada nas pautas importantes para o Estado e para o país. O governador João Dória tem sido um protagonista dessas pautas. Nós temos muito. Uma agenda importante na construção da reforma da Previdência, a qual o protagonismo para incluir os estados e os municípios. Nós temos a discussão da reforma tributária, fundamental para o desenvolvimento econômico do nosso país, para a geração de emprego e renda, a questão do pacto federativo, avançando para outras possibilidades fundamentais de reformas mais pontuais nas mais diversas áreas. Essa semana eu vi uma positiva na questão do gás, enfim, uma pauta importante que está sendo tocada pelo país, né? Sim. Congresso Nacional, governos estaduais, governo federal, sociedade de modo geral mobilizado para isso. E aqui no estado de São Paulo, fazendo aí um grande plano, sobretudo mexendo com a infraestrutura do estado de São Paulo. Aeroportos regionais fundamentais, hidrovias fundamentais, novas rodovias como uma maior infraestrutura, renovação da linha férrea por mais 30 anos, com grande investimento de mais de 6 bilhões de reais em todo o estado. Esses projetos que eu disse aqui vão mexer, somando aí o trem intercidades, a outras construções que estão sendo feitas, vão mexer com a infraestrutura do estado de São Paulo, que tem a melhor infraestrutura do país. Nós estamos trabalhando muito focados para poder privatizar os nossos portos também. O Porto de Santos é o maior porto do país, nós queremos que ele seja o melhor também. E o Porto de São Sebastião tem uma grande vocação que nós queremos que seja melhor explorada. Todo esse trabalho, contando com o apoio da Assembleia, que tem entendido bem, uma Assembleia que tem os mais diversos partidos, mas que tem convergido para avançar no desenvolvimento do negociação. Estado. É negociação em cima de bons projetos. Claro, Projeto e negociação transparente e pública. Exatamente. Nós temos levado essas pautas e a Assembleia tem respondido. Agora, nós estamos chegando ao final do programa e eu não posso deixar de perguntar. Claro. E o PSDB? Como é que está o PSDB? Qual o quadro do PSDB? Temos eleições no ano que vem, temos a grande discussão nacional. Qual será o posicionamento ouvido direto da fonte? Nós acabamos de comemorar os 31 anos do PSDB. São 31 anos importantes, uma grande construção, um legado importante, lei de responsabilidade fiscal, plano real, concessões e privatizações, uma série de avanços. Mas o grande desafio do nosso tempo é ser, de fato, o protagonista desse momento, concluir e avançar com a modernização do país, ter coragem para assumir novas pautas, um posicionamento claro na sociedade nessas pautas, um partido de centro, mas liberal na economia, liberal nos costumes, que enxerga a amplitude e a diversidade da sociedade brasileira e a respeita, né? O PSDB é um partido equilibrado, mas contundente nas suas posições. Nós estamos trabalhando muito, trazendo jovens e mulheres que têm se interessado nesse novo PSDB, o novo PSDB de tantas lideranças importantes e que já tem demonstrado que tem muito para construir ao longo dos próximos anos aqui no estado de São Paulo e no país. Nas eleições municipais estão aqui na porta. Eleições municipais chegando. Nós estamos com uma boa construção, Curi, aqui na cidade de São Paulo. Acreditamos muito na aprovação do prefeito Bruno Covas, que possa avançar para uma reeleição. Nós temos mais de 200 prefeituras como meta hoje no estado de São Paulo. Nós temos aproximadamente 180 prefeitos hoje, cidades médias importantes, São José dos Campos, Jundiaí. Pretendemos avançar com outras, como Sorocaba, e possibilidades grandes que nós temos pela frente. O PSDB vai seguir, vai avançar como o principal partido do estado de São Paulo. Marcos Vignoli, nós queremos agradecer muito a sua participação, desejar pleno êxito, chegamos ao final do nosso tempo e desejando muito sucesso na empreitada, na sua pasta, que é importantíssima para o projeto São Paulo, desenvolvimento e geração de emprego, porque o seu sucesso é o sucesso da sociedade como um todo. Parabéns, boa sorte. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!